Em mais uma partida sem convencer ninguém nesse campeonato goiano, Goiás mostra apatia utilizando os jogadores principal, o que é os principais, né? O que é obviamente o mais preocupante dentro dessa história. Se fosse aquele mesmo elenco reserva de vários jogadores fazendo a sua estreia, como por exemplo no jogo contra o Iporá, era até um pouco mais compreensível. Mas hoje com a volta de jogadores importantes, como por exemplo o Nicolas e o Vinícius, que fizeram sim boas partidas, mas no restante o meio de campo muito frouxo, na lateral também dando muito espaço pelas beiradas do campo, o Goiás cedeu esse empate aí de uma maneira vergonhosa. Campeonato Goiano, nessa primeira fase ainda não vale absolutamente nada pelo lado do Goiás, mas é o seguinte, você está utilizando o time principal, você está colocando as suas peças mais caras, precisa sim demonstrar algum tipo de vontade e de evolução, coisa que teve sim alguns lances ok, aceitáveis, com boas ideias, quero comentar com vocês no nosso vídeo de hoje, mas falta muito ainda para ser um time minimamente competitivo em uma primeira divisão. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final o vídeo de hoje mais cedo, falando sobre a vida, a dívida, né, melhor dizendo, do atacante Queco, argentino ex-Goiás, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. O nosso apoiador do canal, a Sorte GoBet, que permite você palpitar nos jogos dos campeonatos estaduais nessa próxima quinta-feira, sempre com ótimas cotações, por exemplo, para o Campeonato Paulista, jogo entre São Paulo e Portuguesa, com a vitória do São Paulo em casa pagando 1,31, um empate 3,42 e uma vitória da Portuguesa fora 7,20. Mirassol e São Bernardo, com a vitória dos mandantes pagando 1,86, São Bento e Inter de Limeira, um empate também 2,43 nesse compromisso. Teremos aí, por exemplo, Fortaleza e Sergipe na Copa do Nordeste, partidas no futebol internacional e muito mais. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da Sorte GoBet. Bora lá então falar sobre essa partida. Dá pra gente definir assim, mais uma que não agradou ao torcedor do Goiás, independente se tivesse a vitória ou não. Eu sou muito coerente, pelo menos nessa análise. Posso não ser em outras coisas, mas em análises de começo de temporada, como já vinha adotando o mesmo discurso desde o começo do Campeonato Goiano, mesmo com a vitória de 3-1, o Goiás estava assim apático na partida. Depois que levou o gol, aí sim desarrumou tudo que vinha dando certo até aquele momento da partida, mas principalmente a segunda etapa foi horrorosa pelo lado do Goiás, uma moleza, uma falta de vontade absurda e um gramado que é muito pesado, e a equipe do Craque, que também tem as suas qualidades, soube aproveitar dessa fragilidade do Verdão. Bora inicialmente das escalações, o Goiás aí com a volta do Zé Ricardo no meio de campo, na lateral esquerda também com o Sander, substituindo o Hugo, lá na frente com o Vinícius, o Nicolas, o William Oliveira também fazendo essa função no meio de campo, e o Carlos Maia mantendo a sua titularidade. Basicamente ficava com 3 zagueiros, o Ian Souto mais pelo lado direito, o Halder centralizado e o Bruno Melo na esquerda, os dois alas, o Palácios como meia direita e também o Bruno Melo na meia esquerda, dois volantes, o William Oliveira e o Zé Ricardo, um pouco mais avançado o Carlos Maia, e lá na frente o Nicolas mais pelo lado direito e o Vinícius pelo lado canhoto. Basicamente essa escalação aí do técnico Guto Ferreira, que até na teoria foi sim interessante, mas na prática poucas coisas funcionaram nesse jogo às 7 horas da noite, né, lá em Catalão. As primeiras movimentações que a gente pôde perceber, obviamente o Ian Souto fazendo essa função como um terceiro zagueiro pelo lado direito e deixando o Sander subir mais para fazer boas jogadas com o Vinícius. Acredito que essa dupla, Sander e Vinícius, com um bom entrosamento na sequência do ano, pode dar muito certo. Assim também como o terceiro zagueiro, o Bruno Melo. Olha, até olhando pelo lado positivo aqui também, apesar desse jogo desastroso hoje. O Bruno Melo com o Sander e o Vinícius pegando mais entrosamento e outros jogadores qualificados, principalmente na zaga e no meio de campo, pode dar muito certo para a sequência do ano. O Goiás ele teve algumas boas jogadas, principalmente tentando sair jogando. O meio de campo do Goiás nos primeiros 15, 20 minutos foi sim interessante, até uns 25, 30 minutos da primeira etapa. Tentava sair jogando, apesar da condição do gramado, né, que a bola quicava muito, e ainda assim os meias tinham um combate muito forte. O Craque mesmo não conseguiu entrar muito na defesa do Goiás, foram raros os lances ali pelo lado direito, principalmente com o Janderson, né, que marcou um golaço ainda na primeira etapa aos 19 minutos. Basicamente não teve muita coisa, o Goiás ali arriscando em alguns cruzamentos pelo lado direito com o William Palácios e juntamente com o Zé Ricardo, tentava dar aquela saída de jogo, depois inverteu os lados com maior criatividade, né, que seria o lado esquerdo juntamente com o Vinícius. O Goiás ali fez uma marcação frouxa aos 19 minutos e eu observei muito bem esse lance. Foi um lateral cobrado ali pelo Ian Souto ou o Zé Ricardo, agora eu não vou lembrar exatamente. Ele cobrou
e não teve disputa. O Goiás perdeu simplesmente o lateral, batendo para frente no campo ofensivo, perdeu aquela bola. Na hora de fazer o combate, o Ian Souto ficou livrinho pelo lado direito, o Zé Ricardo muito distante da jogada e o Palácios também, ou qualquer outro ponta naquelas beiradas, estava assim também novamente muito distante. O Ian Souto, que não é bom nessa jogada, é um gol basicamente idêntico àquele que o Goiás levou do Fluminense no Brasileirão do ano passado. O Ian Souto vai correndo para trás, começa a cair igual um doido, levou o gol ali, o Tadeu mais uma vez, né, falhando nesse campeonato goiano e levando o gol de fora da área, né, não falhando, mas levando o gol de fora da área nesse estadual. É um começo preocupante, o Goiás não conseguia criar tanta coisa, mas logo em sequência do gol, teve ali uma grande jogada com o Sander, chegando até a linha de fundo, fez o cruzamento e o Vinícius na cara do gol, acabou furando, né, a bola quicou no gramado ali, ficou sem chance ali pro Vinícius fazer aquele gol, ele tinha que soltar uma porrada na bola, o que naquele momento, em uma condição normal de gramado, não fazia muito sentido, então não adianta a gente vir aqui agora e julgar o jogador. O Vinícius muito isolado também nas jogadas, principalmente ali dos 25 aos 45 minutos ali da primeira etapa, pegava a bola e só tinha ele. No máximo o Sander passava na lateral esquerda. Não tinha o Carlos Maia no meio de campo, não tinha o Willian Oliveira, não tinha o Zé Ricardo, mais um jogo muito fraco. O Zé Ricardo hoje lá em Catalão não aparecia para dar possibilidade, não tentava, por exemplo, uma jogada diferente, algo que não aconteceu, por exemplo, nos primeiros jogos com uma boa movimentação nesse estadual, né? Então o Vinícius ficava sozinho e errava muitas jogadas também. A gente tem que considerar esse ponto, mas muito por conta também não tinha nada a mais que ele pudesse fazer. Teve um chute dele mesmo de fora da área aos 29. Ali dá pra gente ver claramente essa falta de entrosamento com o Goiás e a falta de aproximação também. O Vinícius pegou, deu uns 2, 3 toques pra frente, ninguém apareceu. Ele chutou de longe, né, para uma boa defesa do goleiro, nessa jogada novamente com o Sander. Teve um chute do craque aparecendo dentro da área aos 33 minutos, principalmente explorando no lado direito do Goiás, muito fraco durante toda a partida. No segundo tempo foi, por incrível que pareça, ainda pior, e o Goiás ele aproveitando um bom momento aos 35 minutos, uma boa jogada saindo desde trás com o Lucas Alter, Zé Ricardo e chegou a bola até o Carlos Maia para um passe em profundidade de canhota para o Vinícius, né? Bateu ali muito bem na saída do goleiro aos 35 minutos. O que eu posso observar desse gol de boa movimentação? A saída de jogo. O técnico Guto Ferreira gosta de ter essa saída mais trabalhada. E é muito interessante isso, você vê a saída com o zagueiro, passando no pé do volante, que foi o Zé Ricardo. Zé Ricardo avançou até o Carlos Maia, que conseguiu achar essa bela bola em profundidade, né? 3 partidas pelo Goiás, do Carlos Maia, apesar de muito discreto nos jogos, com 2 assistências. Acho que é um ponto interessante pra gente observar. Logo na sequência, os gols da virada, né? Aos 37 minutos do Nicolas, mais uma boa jogada dessa vez pelo lado esquerdo, na saída de bola com o Bruno Melo, abriu ali para o Vinícius, que tocou rapidamente para o Sander, né? Novamente destacando esse trio pelo lado esquerdo, que pode sim funcionar muito bem no decorrer do ano. O cruzamento do Sander, a bola passou ali pelo Vinícius, né? O Nicolas dominou e bateu ali com tranquilidade para tirar do goleiro, acabou batendo até de maneira esquisita, mas o importante é que a bola entrou, virando esse jogo uma bobeira da defesa do craque, né, em apenas poucos minutos. Uma outra jogada que a gente pode observar é que a partir desse momento os meias ficou um pouquinho mais próximo. Na hora que teve essa aproximação do Zé Ricardo com o próprio Carlos Maia, houve assistência. Na hora que o Sander, juntamente com o Vinícius, entendeu um pouco melhor a jogada, a saída de bola juntamente com os zagueiros, mais uma vez saiu o gol. Então basicamente foi isso, né? Teve algumas jogadas também ali com o Julian Palácios, muito discreto nessa primeira etapa, assim como o outro homem na teoria de criação, o Carlos Maia. Então basicamente esse é o resumo do primeiro tempo em Catalão, né? Goiás aproveitando principalmente a qualidade dos seus jogadores de maneira individual, principalmente o Vinícius e também o Nicolas. Na segunda etapa, apenas uma alteração, a saída do Carlos Maia, né, o camisa 10 que deu vaga para o Brenner Culano, que fez uma função como um segundo centroavante, mas caindo principalmente mais pelo lado esquerdo. Logo aos 30 segundos, né, teve uma grande chance ali para o Goiás, a bobeira ali da defesa do craque, o Vinícius cruzou, afastou mal e o Nicolas de primeira quase fez ali o terceiro. Ficou aquele ritmo bem morno, o craque parecia que já estava ali contente com o placar, não tinha muita criatividade. O Goiás também muito morno nas suas jogadas divididas. O único que tentava alguma coisa diferente era principalmente o Vinícius, né, pelo lado direito, e o Nicolas, quando tinha as suas possibilidades, queria sim marcar mais um gol. Teve ali aos 13 minutos um cruzamento dentro da grande área, o Tadeu falhando novamente na saída de jogo. Acho que a iluminação do estádio também pode fazer muita diferença. Na sobra, o Janderson mais uma vez chutou para fora, né? Esse jogador muito bom, camisa número 7, mas que teve uma liberdade absurda nesse jogo de hoje. Uma boa jogada do Goiás, com um lance do Palácios, né? Aos 4 minutos, o segundo tempo começou
muito agitado. O Herculano pegou aquela bola pelo lado esquerdo, chegou até mais ou menos na linha de fundo, dentro da grande área, né? E bateu cruzado, uma boa defesa por cima do goleiro Clériston. Aos 8 minutos também um chute do Jeremias de fora da área, o goleiro Tadeu espalmando muito bem para a linha de fundo. De novo o Ian Souto antecipando uma boa jogada e batendo de longa distância aos 10 minutos, né? Foi uma boa jogada dessa vez do jovem zagueiro do Goiás, improvisado como um ala, um lateral direito, né? Naquele segundo tempo, teve essa boa jogada batendo de longa distância. Nesse momento, ficou um jogo muito lá e cá. O Tadeu, por exemplo, teve uma boa defesa aos 11 minutos. O Vinícius não auxiliava muito na marcação pelo lado direito, o que deixava, por exemplo, o Janderson, acho que é Janderson ou Jamerson, deixa eu até confirmar aqui, Janderson mesmo, né, o camisa 7 do craque, com muita liberdade pelas beiradas, e isso o Vinícius andando dentro de campo, né, quando ele queria atacar, aí sim, tinha velocidade, mais vontade do que vários dos atletas hoje lá em Catalão, mas quando era para marcar, deixava um espaço absurdo, e o Ian Souto juntamente com o Lucas Alter, ou até mesmo o William Oliveira, o Zé Ricardo, quem aparecesse por ali, não estava se entendendo tão bem. Pelo lado esquerdo foi até um pouquinho melhor com o Sander, juntamente com o Bruno Melo. O Herculano saiu ainda aos 15 minutos, após uma pancada que foi pênalti, só que inicialmente ele bateu, né, no jogador do craque, então a jogada foi paralisada, ele acabou recebendo essa pancada e saiu para a entrada do Alisson, né? Depois disso, uma boa jogada do Palácios aos 15 minutos, bateu ali com vários jogadores entrando dentro da grande área, essa individualidade também de alguns jogadores, ainda não tem esse entrosamento, acabou arriscando de longe para uma boa defesa do goleiro, e basicamente foi isso, antes do gol do Goiás aí, aos 21 minutos, uma boa jogada do Alisson, que tocou ali na linha de fundo para o William Oliveira, caindo quase como um ponto esquerda, batendo com a perna contrária, né, com a esquerda, encontrando o Nicolas de cabeça para marcar o seu gol. Então aquele jogo que ficou assim, naquele momento, parecia que o Goiás iria só ter cautela, ia tocar, enfim, um jogo bem sem gracinha ali, mas com a qualidade, obviamente, se sobressaindo nessa quinta rodada do estadual. O Goiás novamente dando muita liberdade pelo lado direito do campo, o craque criando mais confiança, arriscando bola de longa distância, invertendo as jogadas para aquele lado do Ian Souto e leva logo o gol aos 31 minutos, né? Novamente uma marcação que tirou até razoavelmente bem no escanteio, mas deixou totalmente livre o Jonathan, né, o Jonathan Carlos, que marcou o gol aos 31 minutos. Nesse momento, o meio de campo sumiu do Goiás, não tinha defesa do William Oliveira, não tinha ataque, não tinha jogada, não tinha aproximação, absolutamente nada. Virou só balão do Tadeu lá pra frente, buscando o Alisson, o Palácio sumiu completamente do jogo. Também outras questões, o único que tentava alguma coisa diferente era o Nicolas, quando tinha ali a posse de bola, tentava um drible, enfim, junto com o Vinícius no ataque. O resto sumiu completamente desse jogo fora de casa. O Bruno Melo também, o Sandro, que sempre é muito esforçado, no restante também parecia que nem estavam jogando mais. Entrou o Felipe Costa na vaga do Nicolas, né, mais ou menos ali aos 38 minutos. Antes disso, o Goiás já tinha levado uma cabeçada na trave, dando todos os sinais que ia ceder o empate, uma cabeçada do Wilson Goiano e uma cobrança de escanteio. E, de novo, né, acaba levando o gol aos 41 minutos do Jonathan Carlos, uma finalização ali na sobra, né, acabou pegando o rasteiro, o goleiro Tadeu não conseguiu evitar. Então, de novo, isso, né, é preocupante porque, assim, eu não sou de cobrar resultado, nossa, igual eu vi muita gente falando, né? E aqui eu gosto de ser, no mínimo, coerente nessas análises no campeonato estadual. O Goiás tem que enfrentar o craque lá e ganhar de 8-0? Não, a realidade é diferente. Da mesma forma que quando o Flamengo recebe o Goiás, não vai ficar 5-6-0 em todas as partidas. Entretanto, se vai utilizar um elenco reserva, como foi no jogo contra o Iporá, é natural ter essa oscilação. Mas colocando os seus jogadores ditos principais, que começaram essa temporada com maior moral, por exemplo, eu não acho que o Zé Ricardo e o William Oliveira serão os dois principais meio-campistas, os dois volantes do Goiás, mas eles começaram como titular e nessa partida de hoje receberam novamente uma outra possibilidade. Acho que o Felipe, né, o Felipe com o Dieguinho vai ser esses dois jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim, que falta de vontade, sabe, beleza, duas partidas difíceis. Um empate lá contra o craque, pro Goiás, que começou meio calambeano, né, não sei se essa palavra é certa, meio frouxo nesse começo de temporada. Vitória contra a Aparecidense ali por 1-0, ok? Começo de ano dá para aceitar. Perdeu pro Atlético, demonstrando até uma certa qualidade entre o primeiro e o segundo tempo. Depois caiu de rendimento completamente. O empate meio sem graça contra o Anápolis. E a vitória até que ok, com algumas boas estreias diante do Iporá. Agora você coloca os jogadores mais importantes dentro do time nesse começo de ano, eles acabam não rendendo da maneira que se esperava, né? Então assim, fica esse gostinho ruim. E o Maguinho também, pô, o cara tá no banco.
Se vai sair mesmo, beleza, que já aconteça então amanhã, porque essa improvisação danada, o Ian Souto não conseguiu jogar bem no jogo de hoje, até conseguiu equilibrar ali na segunda etapa, mas sempre fornecendo muito espaço, batendo cabeça com os zagueiros e os próprios volantes. Depois até entrou o Nathan Melo, mas assim, se o Maguinho é da posição, por que não coloca ele? E se não coloca, então para que relacionou o jogador para essa viagem fora de casa? Então é complicado, sabe? Acho que algumas críticas pra gente fazer nesse começo estadual. Volto a dizer, mesmo se tivesse a vitória, eu já estava até pensando nesse título para o jogo de hoje. Mesmo se o Goiás ganhasse de 3-1, eu iria colocar aqui preocupante para essa partida, né, no Campeonato Goiano. Volto a dizer, é um jogo normal, acontece, quinta rodada de estadual, não estou cobrando que o Goiás deixou nessas partidas difíceis também, fora de casa, mas tem que ter um pouco mais de vontade, mostrar algo diferente nessas partidas. No segundo tempo, como eu falei para vocês, não teve nada de novo do Goiás, não teve uma tabelinha, não teve uma aproximação, nada, apenas a qualidade dos jogadores individuais fizeram que o Goiás fizesse, né, por exemplo, o 3-1. No primeiro tempo, sendo justo, aí sim, teve sim boas movimentações, o time começou o primeiro tempo com uma pegada interessante no meio de campo, bem encaixadinho, mas a lateral direita ali, aquela jogada na meia direita, acabou deslanchando tudo, né, essa marcação que estava bem encaixadinha do Goiás e volta a defender esse ponto, né, a defesa hoje é horrorosa com o Lucas Alter e também o Ian Souto. Aquela trinca pelo lado esquerdo, Bruno Melo como terceiro zagueiro, o rapaz, fugiu o nome dele agora, o Sander, né, fazendo uma função como um ala pelo lado esquerdo e o Vinícius, esses três caras aí pode sim dar uma boa movimentação pelo Goiás. Foi bem quando teve que ser exigido na defesa, né, com uma boa marcação, principalmente dos dois laterais. E também quando precisou criar as jogadas, foi sim bem ofensivamente e saindo jogando. Volta a defender esse lado esquerdo. Lá na frente o Vinícius tentou, arriscou, fez ali o seu gol, conseguiu ganhar uma certa moral. O Nicolas também sempre sendo esse jogador decisivo. O Palácios foi muito discreto, assim como o Carlos Maia, não conseguiu criar muita coisa, né? Exceto ali pela sua assistência no finalzinho do primeiro tempo. O Zé Ricardo também e o William Oliveira muito distantes, os dois um do outro. A zaga também um pouco bagunçado. O Tadeu falhou no jogo de hoje. Então assim, jogo, cara, ruim demais. Até mesmo com a vitória, volto a dizer isso, não estava com a cara de muito legal não. Faz parte, não quer dizer que o Guto Ferreira tem que ser demitido amanhã, que tem que mandar todo mundo embora. Não é isso. Mas se fosse o desempenho do time reserva, com o Felipe estreando, com o Johnny Lucas, com o Edu na zaga, que mais? O Bruno Melo que fez a estreia contra o Iporá, aquele jogo foi bem melhor do que o de hoje e não só volto a dizer, não é pro Goiás dar show, mas sim demonstrar vontade, boas ideias. No segundo tempo, especialmente nesse jogo lá em Catalão, foi um horror danado. Mas entendo também, é começo de temporada, é preparação, é jogo difícil, é gramado duro e tem o clássico no próximo final de semana. Não vamos ser ingênuos aqui também achando que o cara vai dar tudo dentro de campo, apesar que a gente espera, mas assim, tem um clássico, né, no outro final de semana. Acho que olhando agora, depois desse resultado, que bom que o Goiás nem perdeu, porque, pra falar a verdade, pelos minutos finais, fez sim muita força para merecer uma derrota lá fora de casa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Novamente, apesar de bater, volto a pontuar essa questão. Acho que o Guto Ferreira, se trabalhar melhor essa saída do meio de campo, com o Zé Ricardo, com o outro camisa 10, o lado esquerdo também com o Sander, Bruno Melo e o Vinícius, pode sim dar certo. O Nicolas numa fase boa, mas o restante precisa sim melhorar. Definir um lateral direito, o zagueiro, os dois zagueiros, né, o Lucas Alter, muito mal novamente no jogo de hoje, assim, não consegue fazer nada demais. Às vezes no jogo aéreo, mas assim, o Tadeu falhando, né, levando muitos gols de longa distância, essa frouxidão também no meio de campo é sim algo preocupante, mas que bom que está acontecendo agora no começo do ano, para a gente já ver, né, essas fragilidades para a sequência da temporada. Acho que já falei demais aqui no nosso vídeo hoje, pode deixar sua avaliação aqui embaixo também desse compromisso, fora de casa, esse empate com gostinho de derrota e mais do que isso, com falta de vontade e falta de perspectiva para a sequência do ano. Não vejo dessa forma. Como eu falei para vocês, eu busco olhar pelo lado positivo em cada uma dessas partidas, principalmente agora no começo do estadual, mas de fato foi sim decepcionante, não só pelo resultado, mas o desempenho nos últimos 45 minutos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os dois vídeos como prometido, o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição e o link no primeiro comentário fixado da Sorte Cobet para você palpitar nos jogos dos estaduais, inclusive no jogo entre Goiás e Vila Nova no próximo final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!